boa noite a todos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja presente em cada coração. 19 horas, estamos agora iniciando mais uma live ao vivo. Hoje, a Escola Bíblica, lição de número 6. Queremos louvar a Deus e bendizer o seu nome pela vida de todos os irmãos, membros e congregados da Assembleia de Deus, Templo Central, no campo de Itaiçaba. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início fazendo uma oração. Nós vamos até às 20 horas estudando assuntos da Palavra de Deus para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Vamos, nesta oportunidade, orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pelo que o Senhor tem feito, fará nas nossas vidas. Presida sobre nós, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos entender e assim praticar as verdades da Tua palavra. Continua abençoando o Teu povo, fica conosco, nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vocês são a razão pela qual aqui estamos, para bem servi-los, para participarmos da Escola Bíblica. Conosco, a irmã Aline Santos, nosso irmão Josivan Ferreira, aqui da congregação da Boca do Forno. Josivan SE, porque tem o Josivan Ferreira SI, que é lá da região de Itarema. Aqui é o Josivan Ferreira da nossa congregação. Nosso irmão Murilo Nascimento, a sua esposa, a irmã Maria das Graças, a irmã Santa, nosso irmão presbítero João Sabino, a sua esposa, a irmã Socorro, lá da congregação do Tomé Afonso. A dileta audiência do vereador Edson Brandão, lá do distrito de Aranaú, no Acaraú. Seja bem-vindo, nobre companheiro. Fique conosco durante esta live até às 20 horas. É uma honra tê-lo conosco. Também na sintonia, nosso irmão Ednardo e a sua esposa, a irmã Roberta, que cumprimentam a todos com a paz do Senhor. Nossa irmã Regivânia Ferreira, Clarice Oliveira, Nara Daniele, pastor Eliasibe Azevedo, pastor na cidade de Pedra Branca, cumprimenta a todos com a paz. Idem, a recíproca é verdadeira, caro pastor Eliasibe. A irmã Aline também informa seu esposo,
professor Cristiano, juntamente com os filhos do casal, todos na sintonia. Nossa irmã Fernanda Costa cumprimenta-nos com a paz, e também temos a honrosa audiência do esposo da irmã Fernanda. Fique conosco até às 20 horas. Estaremos estudando a palavra de Deus. Nossa irmã Eleni Barbosa também na sintonia, e o nosso irmão Eudson Silva, o Eudim, também acompanhando. Graças a Deus. Meus irmãos, a lição de número 5, aliás, a lição de número 6, que nós vamos estudar, o tema principal é a condição dos gentios sem Deus. A irmã Helene informa que o seu papai paz do Senhor, irmão Armando. Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde e paz. O veterano, um dos veteranos ali da congregação de Boca do Forno, 79 primaveras, firme e forte, o irmão Armando, graças a Deus. Bem, eu estava dizendo que nós vamos estudar a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Eu disse ainda há pouco que tem o Josivan Ferreira, SE, que é aqui da nossa congregação, e tem o Josivan Ferreira, SI, que é lá do município de Itarema, da congregação dos Torrões. Graça e paz a todos. Seja bem-vindo, Josivan Ferreira, dos Torrões, Itarema. Bem, lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Pessoal, biblicamente falando, só existem 3 povos. Biblicamente falando. É claro, nós sabemos que existem centenas e centenas de povos. Mas, biblicamente falando, todos os povos que há restringe-se a 3, baseado no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios ou gregos, nem à igreja de Deus. Então aqui nós vemos os 3 povos: judeus, gentios, igreja de Deus. Os judeus são aqueles que nasceram, ou que nascem, ou que nascerão dentro dos limites de Israel. Quem nasce em Israel, a sua naturalidade é judeu. Os gentios são todos os povos que nascem em outros países que não seja Israel. São chamados na Bíblia de gentios. E a igreja
a Igreja de Deus é a junção, é o coletivo de todas as pessoas que abraçam a fé em Deus e o Evangelho de nosso Senhor, da raça ou da tribo. Então são estes os três povos bíblicos. Aí na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a condição dos gentios sem Deus. Lembrando a vocês que o apóstolo Paulo estava escrevendo para o povo, a igreja, na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, por volta do ano 1050 a.C., invasores gregos expulsaram os habitantes da costa oeste da Ásia Menor e estabeleceram-se na cidade de Éfeso, que significa desejável. Éfeso ficava localizada no território da Líbia, entre as antigas cidades de Esmirna e Mileto. Em 133 anos antes de Cristo, Éfeso foi afixada à província romana e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país chamado Turquia. A Turquia, que a capital atual é Istambul, antiga Constantinopla. Éfeso era uma cidade portuária, cujo porto desaguava no mar Egeu. Em virtude das boas instalações portuárias e das várias estradas que ligavam a cidade ao vasto Império Romano, Éfeso alcançou a posição de grande metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Era a sede do procônsul romano e da Confederação de Cidades da Ásia Menor. São dados históricos, geográficos, acerca da cidade de Éfeso, a quem Paulo dirigiu a epístola. Epístola essa que é considerada a rainha das epístolas. O texto áureo da lição: aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. O apóstolo Paulo estava lembrando aquele povo, os irmãos da cidade de Éfeso, que noutro tempo, no passado, antes de receberem a revelação do Evangelho, Paulo diz: éreis
gentios. Por quê? Porque eles não eram judeus, e aqueles que não são judeus são considerados gentios. Beleza, na área. A verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e bíblica em classe, da lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, está situada na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e o 12, aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Permitam-me agora proceder com a leitura bíblica em classe. Inicialmente, Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes de fazer a outra leitura, a de Romanos capítulo 12, capítulo 4, versículos 12 ao 14, eu já quero destacar 7 aspectos de condição da vida daqueles que viviam e que vivem sem Deus. Baseado nesses 2 versículos de Efésios, eu estou fazendo agora um adendo fora da lição, mas dentro do assunto, para que depois sigamos nas narrativas e nos comentários pertinentes. Eu quero destacar agora, já após essa leitura de Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, 7 aspectos da condição da vida pagã no passado. Vida pagã, entendam como uma vida longe de Deus. Vocês sabem que existe o sentido pejorativo da palavra pagão, totalmente dissociado do sentido literal da palavra pagão. A título de curiosidade, vocês sabem o sentido literal da palavra pagão? Geralmente nós sabemos o sentido figurado, pejorativo. Qual é o sentido pejorativo da palavra pagão? Que até hoje ainda é como que uma marca. É como se fosse uma situação estigmatizada. Religiosamente falando, no sentido pejorativo, ficou essa mensagem incutida na mente das pessoas que pagão é aquele que não é batizado. Totalmente ilógico, totalmente contrário. Por isso que eu digo, é o sentido pejorativo que foi aplicado àqueles que não eram batizados, taxando-os de pagão. E qual é o sentido literal da palavra pagão? Significa literalmente morador do campo. Então, aquelas pessoas que moram na zona rural
das cidades, literalmente eles são pagãos. Quem mora dentro da cidade, mora na zona urbana. Quem mora fora da cidade, quem mora na zona rural, morador do campo, é o significado da palavra pagão. Confira depois, vá no dicionário, pesquise, pergunte ao doutor Google os sentidos variados e o sentido original da palavra pagão, morador do campo. Bem, eu disse que faria um adendo fora da lição um pouco, para destacar no versículo 11 e o 12 de Efésios capítulo 2, 7 aspectos da vida dos efésios antes de conhecerem o Evangelho. Primeiro, versículo 11, gentios na carne. Segundo, versículo 11, chamados incircuncisos. Terceiro, versículo 12, estáveis sem Cristo. Quarto, versículo 12, separados da comunidade de Israel. Quinto, versículo 12, estranhos aos concertos da promessa. Sexto, versículo 12, não tendo esperança. Sétimo, ainda no verso 12, sem Deus no mundo. Apenas nos 2 versículos da leitura bíblica em classe, situando os 7 aspectos textuais que são apresentados para identificar a condição daqueles que viviam sem Deus, já daria um ensinamento muito profundo. Mas vamos continuar. Ainda na leitura bíblica em classe, agora a de Romanos, capítulo 4, os versículos 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O apóstolo Paulo, ele está fazendo menção aos irmãos romanos acerca do pacto da circuncisão que Deus havia feito com Abraão. Disto falaremos daqui a pouco no primeiro ponto da lição. A introdução na revista. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O pastor comentarista dessa revista, ele apresenta na sua visão, nos versículos 11 e 12 de Efésios 2, 5 formas de privação. Na visão que eu fiz, eu não falei de 7 aspectos
que caracterizam aqueles que vivem sem Deus, no caso, os gentios, pois o comentarista da lição, ele já tem assim a sua visão e ele traz na ideia principal 5 formas de privação, que eu já acabei de lê-las na introdução da revista. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. O primeiro ponto na revista, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, atualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. E o que era a circuncisão? A circuncisão, para quem não sabe, irmão, circuncisão é o aspecto religioso do ato. Fimose é o aspecto medicinal do ato. Vocês sabiam que a circuncisão e a fimose é a mesma coisa? Vocês sabiam que o pacto da circuncisão que fora feito inicialmente entre Deus e Abraão, vocês sabem, de acordo com o relato bíblico, que inicialmente o pacto da circuncisão ele foi feito com Abraão. Após Deus mudar o seu nome, sendo ele de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, seja sincero. A narrativa percorre, Deus muda o nome de Abrão, pai de uma altura, para Abraão, pai de uma multidão. Aí Deus, ele faz uma aliança com Abraão. E esta aliança, ela era materializada através da circuncisão. Diz o texto sagrado, Gênesis, capítulo 17, versículo 9 em diante. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas tuas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho, nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. E assim é estabelecido a aliança entre Deus e Abraão. E a aliança, ela foi materializada através do ato da circuncisão. Vocês sabiam que na Bíblia há 7 alianças? O que é a aliança? É um pacto. É um compromisso firmado. A aliança feita no Éden, a aliança adâmica, a aliança feita com Adão, a aliança noêmica, a aliança feita com Noé, a aliança abraâmica, que é essa
que é objeto de apreciação na lição de hoje, a aliança abraâmica. Aí depois vem a aliança sinâmica, feita no Sinai. Aí depois vem a nova aliança e finalmente a aliança milenial. São 7. Aliás, são 8 as alianças na Bíblia, porque faltou citar a aliança davídica. Depois da aliança no Sinai, tem a aliança davídica, aí depois tem a nova aliança e finalmente a aliança milenial. A repetição é sempre didática. Vamos lá de novo. Aliança edêmica, adâmica, noêmica, abraâmica, sinâmica, davídica, nova aliança e aliança milenial. E na aliança que Deus fez com Abraão, a prova material da aliança era a circuncisão. A circuncisão é o ato religioso. A fimose, que é o mesmo procedimento, é o ato medicinal. Vocês sabiam que a circuncisão, a linguagem bíblica, ou se você quiser usar a linguagem contemporânea, a fimose, é um ato de prevenção à saúde sanitária do homem. Vocês sabiam? Pesquise depois. Os países que têm a menor incidência de câncer na próstata no mundo. O Japão é o país em todo o mundo onde existe a menor incidência de câncer na próstata. Grande parte atribuída pelos cientistas ao modo alimentar saudável dos japoneses. Influencia diretamente nesse aspecto. Mas você sabia que depois do Japão, os judeus são as pessoas que têm a menor incidência de câncer na próstata? É comprovado, irmão. É porque o judeu ainda hoje mantém a aliança que Deus fez com o patriarca Abraão, a circuncisão, a fimose. E alguém que porventura ainda é leigo, eu vou me restringir à leitura aqui no primeiro ponto, o primeiro tópico. É claro, a gente tem que manter a ética, tem que determinar alguns cuidados naquilo que a gente vai se expressando, mas com a leitura em si, é possível todos vocês, aqueles que são leigos no assunto, que não sabem, pastor, mas o que é a circuncisão? Eu sei, é o pacto, é a aliança que Deus fez com Abraão e por tabela com o seu povo e os seus descendentes. Mas como é essa circuncisão? É a mesma coisa que a fimose. Mas pastor, como é a fimose? Aí eu a cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aí eu não devo, eu até posso, mas eu não devo entrar em detalhes, sabe? Nós estamos aqui de público, tem dezenas e dezenas de pessoas me assistindo, e às vezes até uma criança está me assistindo, uma pessoa de menor idade. Bom, é melhor a pessoa ter cautela, viu? Prudência, cautela,
caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então é melhor eu me manter nesse conceito elementar. E se alguém quiser mais detalhes, é muito fácil, irmão. Faça a pesquisa. Pesquise num livro, pesquise no Google. Ele vai dar detalhes, até com imagens, do que é a cirurgia da fimose, ou do que é a circuncisão. É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Aí o que eu estou dizendo para vocês, que para a maioria deve ser novidade, é que além do sentido religioso da aliança materializada entre Deus e Abraão, e entre Abraão e Deus e todos os seus descendentes, é também um ato sanitário para a preservação da saúde masculina. O procedimento era realizado no 8º dia da vida de todo macho em Israel, ou os estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Vamos para frente. Primeiro ponto. Segundo tópico, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Qual era o sentido religioso da circuncisão? Porque aponta para a necessidade da santificação do povo de Deus, conforme Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e o 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, conforme Jeremias 5 e 7, Oséias 4 e 14, Gálatas 5 e 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com aqueles que eram incircuncisos, conforme Atos 11 e 3. Bem, até agora nós temos observado que a circuncisão, o seu conceito religioso, pacto, a aliança feita com Abraão e com os seus descendentes, o seu sentido religioso, representando a necessidade da pureza e da santificação do seu povo, era algo que deveria ser levado a sério pelo povo de Deus em todas as suas gerações. A circuncisão, hoje, para nós, ela é feita no coração. Nós, que não somos judeus, não temos a obrigatoriedade e nem tampouco a necessidade de praticar a circuncisão. Não, de maneira alguma. A circuncisão hoje, a aliança, o pacto, o compromisso, ele é firmado no coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão,
mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz para os irmãos da igreja de Éfeso e para os demais gentios, a boa nova era a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne da genitália masculina, mas sim no interior, no coração de cada pessoa, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, conforme Romanos, capítulo 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Para nós, hoje, plena vigência, a real identidade, o real sinal, a real e verdadeira aliança não é o fato de alguém ser circuncidado ou de alguém não ser circuncidado, mas no fato de nós sermos uma nova criatura. Como disse bem Paulo aos Coríntios, na sua segunda. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e novo. Item de número 4 do primeiro ponto da lição de número 6. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão, no passado, gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, ao ponto da questão ter sido apresentada num concílio em Antioquia. A questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates, até que finalmente, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1, 2, 5 e 6, essa matéria foi objeto de apreciação por parte dos apóstolos no concílio para deliberar qual seria a atitude da igreja em relação a essa questão e outras que estavam envolvendo muitas polêmicas naquela época. Aí, finalmente, a deliberação dos apóstolos acerca do assunto da circuncisão, sob a orientação do Espírito Santo, está em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, quando eles enfatizam: a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Prego batido e ponta virada. Os apóstolos decidiram, na orientação do Espírito Santo, acerca desta e outras questões pertinentes da lei, que alguns ainda estavam atrelados, sem que tivessem o pleno conhecimento da dimensão da graça do Evangelho. Aí, finalmente, eles deliberaram: a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito
e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Graças a Deus. Segundo ponto da lição, estranhos ao concerto da promessa. Eu preciso ser mais objetivo e sucinto ainda, porque o relógio avança. Eu vou citar os tópicos principais do segundo ponto. Estranhos ao concerto da promessa. Item de número 1. Uma vida sem Cristo. Item de número 2. Separados da comunidade de Israel. Item de número 3. Alienados aos pactos da promessa. Aqui está muito fácil da compreensão acerca de uma vida sem Cristo. O próprio fato de Paulo descrever a história passada dos gentios já traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, aqueles 7 aspectos que eu destaquei, sabe, lá no início, eu não destaquei os 7 aspectos da nação de gentios, Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, pois esse é o retrato de uma vida sem Cristo. Gentios na carne, chamados em circuncisão, estáveis sem Cristo, separados da comunidade, estranhos aos concertos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era e ainda é a condição daqueles que vivem sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separado da participação dos privilégios, das prerrogativas que foram concedidas ao povo de Israel, alienados aos pactos da promessa. Alienado aqui tem o sentido de separado. A pessoa alienada é uma pessoa separada, distante, desconhecedora de fatos. A pessoa que desconhece os fatos, os acontecimentos, estão alheios, distantes, separados, aí são chamados de pessoas alienadas. Os gentios eram alienados aos pactos das promessas. Terceiro ponto, e para finalizar, sem esperança e sem Deus. Os gentios estavam desprovidos de esperança. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus de fato e de verdade, estão desprovidos de esperança. Esperança que não traz confusão. Esperança que é a confiança no futuro. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. É por isso que o apóstolo João fala: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí fala que coisas maravilhosas, coisas especiais para a nossa vida. A tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Finalmente, terceiro ponto, item de número 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus, lendo na revista, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas. O irmão sabe qual é o sentido de politeísta. Poli, vários. Politeísmo é a crença na existência de várias divindades. Nós somos monoteístas. Acreditamos na existência de um único Deus, subsistente em 3 pessoas. Ainda ontem na live eu dei uma explicação sobre a Trindade. Mesma natureza, mesma essência. Bom, continuando aqui na leitura, eles eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses, equivocadamente, e eram idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Infelizmente, quantas pessoas, em relação à fé, ainda hoje estão alienadas. Ainda não entenderam a verdade do Evangelho. A revelação da palavra ainda não iluminou o coração deles. Cabe a nós continuarmos orando, pregando, ensinando a tempo e fora de tempo, a fim de que Deus revele a sua palavra aos seus corações e o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, este quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios do verdadeiro Deus, conforme João, capítulo 17, versículo 3. Conclusão: noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Resta tão somente
dedicarmos toda a nossa vida, todos os nossos esforços, todos os nossos dons e aptidões para a glória e existimos, como bem disse Paulo no seu discurso em Atenas, no Areópago. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Que nós possamos, a cada dia e cada vez mais, sermos agradecidos ao muito que Deus tem feito por nós. Amém.